vamos falar sobre capacidade térmica mássica de uma substância. Comecemos por analisar esta experiência. Consiste em colocar um cubo, inicialmente sujeito a uma fonte com uma potência P, portanto que lhe transfere uma determinada energia por unidade de tempo, e depois esse cubo, em situações idênticas, iniciais, mas submetido a duas fontes de energia com a potência P cada uma. Portanto, aqui, ao fim e ao cabo, duplicou-se a potência da fonte que fornece energia ao corpo. Se estas duas experiências forem realizadas no mesmo intervalo de tempo, portanto, por exemplo, se esta demorou 5 minutos e esta demorou também 5 minutos, nós podemos concluir que o corpo da direita vai experimentar uma variação de temperatura maior. E essa variação de temperatura mais elevada será diretamente proporcional à energia fornecida sob a forma de calor. Penso que não há qualquer dificuldade em entender esta experiência. Portanto, isto ao fim e ao cabo, o que é que quer dizer? Quer dizer que quanto maior a quantidade de energia fornecida por calor a um corpo, é de esperar que tanto maior seja a variação de temperatura que esse corpo experimenta enquanto estamos a fornecer essa energia. Vamos para outra situação em que agora temos dois corpos, são feitos do mesmo material, mas o da esquerda, tem menor massa que o da direita. E vamos colocá-los nas mesmas condições experimentais, ou seja, vamos fornecer a cada um deles a mesma energia por unidade de tempo. Concluiremos de certeza também que que não é difícil, aquele que vai experimentar uma maior variação de temperatura no mesmo intervalo de tempo será o corpo que tiver menor massa. Quando por exemplo, põe um recipiente ao lume, vamos imaginar que põe uma panela com água. Se a panela tiver meia de água, vai demorar um determinado tempo a entrar em ebulição. Se estiver cheia, vai demorar o dobro do tempo. Em princípio, em termos médios, vai demorar o dobro do tempo. Portanto, este bloco aqui, como tem maior massa, se lhe está a ser fornecida energia por unidade de tempo, então, no mesmo intervalo de tempo, o da direita, o que tiver maior massa, vai mostrar uma variação de temperatura menor. De maneira que nós podemos concluir que a variação de temperatura que um corpo experimenta, quando lhe é fornecida uma energia a uma determinada taxa temporal, é inversamente proporcional à sua massa. Queremos com isto dizer que quanto maior é a massa do corpo, para a mesma quantidade de energia por unidade de tempo, experimentará menor variação de temperatura o que tiver maior massa. Portanto, vamos analisar agora outra situação em que temos dois corpos feitos de materiais diferentes. Vamos admitir aqui, por exemplo, este feito de um material e este feito de outro material. E, muito embora possam ter a mesma massa. Vamos admitir que até têm a mesma massa. Mas nós sabemos que, fornecendo energia, a mesma quantidade de energia, a um e ao outro, nós não vamos conseguir as mesmas variações de temperatura. E isto, para distinguir estas duas situações, é necessário uma grandeza física designada por capacidade térmica mássica de uma determinada substância. Portanto, para distinguir a natureza destes dois corpos, já que estamos a admitir que, embora tendo a mesma massa, submetidos ao mesmo fornecimento de energia por unidade de tempo, eles vão apresentar variações de temperatura diferentes. Temos aqui uma tabela com capacidades térmicas mássicas de várias substâncias, por exemplo, o alumínio. O que é que significa dizer que o alumínio tem 900 Joule por quilograma e por Kelvin de capacidade térmica mássica? Quer dizer que se tivermos 1 kg de alumínio e quisermos que a sua temperatura, por exemplo, aumente 1 Kelvin, então nós temos que fornecer 900 joules a esse quilograma de alumínio. Mas repare que se tivermos um bloco de cobre, também com 1 kg de massa, e quisermos que a sua temperatura, por exemplo, aumente 1 Kelvin, a quantidade de energia a fornecer é menos de metade do que aquela que é necessário fornecer ao alumínio. Repare aqui o ferro 443, mas vamos ver aqui uma capacidade térmica mássica
muito alta, a da água, a 15 graus Celsius. Se tivermos 1 kg de água, o que é que vai acontecer se lhe fornecermos 1 joule? Aliás, 4186 joules. A temperatura vai aumentar 1 Kelvin. Claro que se esta água perder esta energia, ou qualquer um destes corpos, perder a energia que está aqui tabulada, o que é que vai acontecer? Se eles tiverem todos a massa de 1 kg, todos, quer dizer, cada um deles tiver uma massa de 1 kg, a sua temperatura baixará 1 Kelvin. Se fornecermos esta quantidade de energia e todos eles também tiverem 1 kg, a sua temperatura aumentará 1 Kelvin. Portanto, capacidade térmica máxima de uma substância é a quantidade de energia necessária para fazer variar a temperatura de 1 grau Celsius ou de 1 Kelvin a 1 kg dessa substância. Por exemplo, aqui, neste caso, temos um determinado corpo, estes dois têm a mesma massa e a variação de temperatura que experimentam será dependente de quê? Será dependente da energia que recebem, e será tanto maior quanto maior a energia que recebem, mas será tanto menor quanto maior a massa que apresentem, e também tanto menor quanto maior a capacidade térmica máxima. Ou, escrito de outra maneira, a energia transferida por calor para um determinado corpo pode calcular-se multiplicando a massa desse corpo pela sua capacidade térmica máxima e pela variação de temperatura que experimentou. Por vezes pode-se querer realçar uma outra grandeza que se define aqui como sendo o produto da massa pela capacidade térmica máxima de um determinado corpo, chamando a esta constante C maiúscula a capacidade térmica de um corpo. Repare que não é mais nem menos, é um corpo concreto, em que multiplicamos a sua massa pela sua capacidade térmica máxima. Aqui este C já não é capacidade térmica máxima, sim, mas é sim a capacidade térmica desse corpo.